Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, compartilhe para os irmãos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, estamos estudando essa lição aqui do segundo trimestre, com o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós vamos continuar estudando sobre os dons ministeriais. Nós estudamos na lição 6, né, os dons do ministério apostólico. Na lição 7, nós estudamos o ministério profético. Na lição 8, nós estudamos o ministério evangelístico. Na lição 9, nós estudamos o ministério de pastoral. E a lição hoje, nós estudamos o ministério do ensino. Amados, queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema. Lição 10, que será abordada dia 6 de junho de 2021. Ou ministério de mestre ou doutor. Então, aqui nós vamos falar sobre aquele que ensina a palavra de Deus, né? Tanto como professor da escola bíblica dominical, aquele que também que ensina a sã doutrina, né? A palavra de Deus, né? Os irmãos, né? Todos nós precisamos, né, participar dos estudos bíblicos, né, queridos? Para nós aprender mais e mais a palavra de Deus, né? Tanto na escola bíblica dominical, né? E também nos estudos da doutrina da palavra de Deus, né? Então, nós vemos aqui que fala o seguinte, o textuário fala o seguinte: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar a dedicação ao ensino. Aqui, querido, nós vemos que existem 3 classificações de dons, né? Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Aqui, na carta de Romanos 12, 6 e 7, é dons de serviço. Então, amados queridos irmãos, o mestre precisa estudar a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que devemos ler de dia e de noite, né, a palavra de Deus. Então, queridos, nós vemos que a palavra de Deus, ela já é revelada, né? Então, queridos, nós precisamos, né, ter entendimento à palavra de Deus. Então, o mestre, ele precisa entender a palavra, né? Nós vemos aqui que existem falsos ensinos, né? Aqueles que distorcem a palavra de Deus, né? As heresias, né? Então, nós vemos que heresias que são aqueles que distorcem, né? Aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, ele foi como mestre por excelência. Ele ensinou a doutrina para aquela grande multidão, né? Nós vemos que ele também ensinou seus discípulos a orar, a jejuar, né? E nós vemos que os discípulos aprenderam com Jesus, né? Então, o aluno também, né, deve aprender com o professor, né? Então, nós vemos aqui, aqui fala a verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, amados queridos irmãos, precisa ser chamado por Deus, precisa ser vocacionado, né? Então, nós vemos aqui que para a edificação da igreja, né? Para o aperfeiçoamento da obra de Deus, né? Então, amados queridos irmãos, nós vamos ler aqui em Mateus 28, a partir do verso 19, fala o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, queridos, nós vemos aqui que é a grande comissão, né? Nós vemos que Jesus falando, né, que ensinai todas as nações. Então, nós vemos que o discipulador é aquele que ensina, o discípulo é aquele que aprende. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o mestre tem uma grande responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, né? Então, quando nós
Primeira coisa para nós fazermos a obra de Deus, precisamos evangelizarmos, né? Falarmos de Jesus. E quando ganhamos aquela alma, né? E trazemos para a igreja, né? E precisamos, né, ensinar, né? Aquele mestre, né? Ensinar e também cuidar da alma, né? Nós vemos que o pastor, né? Ele que ensina a palavra de Deus, né? O pastor, ele que administra, né, os bens. O pastor é aquele que vai ao encontro daquelas pessoas que estão doentes, né? Então, que a função não é só do pastor, é de todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, né? Então, amados queridos irmãos, o mestre, ele tem toda a responsabilidade, né? Então, nós vemos aqui que em leitura bíblica em casa, nós vamos ler, né, cada tempo, está em Mateus 7, 28, 29, depois vocês leem na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, e Romanos 12, 6, 7, e Tiago 3, verso 1. Aqui nós vamos falar sobre três objetivos da lição. Apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E o último ponto, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então, amados queridos irmãos, para ensinar, precisa estudar, né, a palavra de Deus, né? Então, nós vemos aqui, ó, que fala, quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia, para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacionar-se com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos engano amenizado. Para quem pensa ser prejudicial à vida espiritual estudar a Bíblia, é como solidariedade, deveria pensar na elaboração das traduções bíblicas. Por exemplo, disponíveis no Brasil. Se não houvesse homens e mulheres levantados por Deus e versados na erudição língua hebraica, então, queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é penetrante como espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas. Nós vemos que só a palavra de Deus pode separar, né, do espírito e da alma. E nós vemos, queridos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, é penetrante, né, na vida da pessoa. Então, queridos, o ensinador, né, deve ensinar a palavra com ousadia, com eficácia, né, e para que a igreja possa crescer, né, tanto materialmente como espiritualmente, né. Então, o dom de ministério do ensino, né, da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que atinge ao tempo que vive. Então, querido, nós vemos que o discernimento, né, é para saber se aquele ensinamento é de Deus ou se é né, do inimigo. Então, nós vemos, queridos, que o ensino, né, deve ser por Deus, né? Então, nós vemos que a sabedoria, né, de Deus não é humana, mas sim divina, né? Nós vemos que Deus que dá sabedoria aos homens, né? Nós vemos que ninguém tem dom, né? O dom vem através do Espírito Santo, é ele que distribui os dons espirituais, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que o mestre precisa, né, ter essa capacitação, né, pedindo a Deus o dom, né, do discernimento, o dom de sabedoria, né, e todo momento esforçando, né, lendo a palavra de Deus, né. E então, amados queridos irmãos, sabemos que existe conhecimento humano, existe, né, que é os cursos teológicos, né. É bom fazer? É bom, né. Mas, queridos, a sabedoria divina também é Deus que dá ao homem, né. Então, amados queridos irmãos, o professor precisa estudar a palavra de Deus, né.
Aqui fala sobre as culturas, né? Cada um tem uma cultura, né? Então, nós vemos que a teologia, o que significa a palavra teologia? Teo é Deus, logia, estudo, né? Estudo sobre Deus. Então, o homem, né, ou a mulher precisa, para ser um professor, né, tanto de escola bíblica dominical, né, e aquele também que dá o pré-batismo, que ensina os novos convertidos, que estão nos primeiros passos, né, precisa fazer um curso teológico, né, ler a palavra de Deus, né. Então, amados queridos irmãos, mas nós vemos que precisa ser mesmo de Deus, né? Nós vemos que o homem também tem que ser marido de uma só mulher, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, precisa ter uma grande experiência, né? Para ensinar, né, a palavra de Deus, né? Ser uma pessoa madura, né? E nós vemos aqui que é uma grande tarefa, né? Da igreja de ensinar, não só ensinar, mas também cuidar, né, daquela primeira alma, né, aquele que que nós ganhamos, né, um novo convertido, né, precisa cuidar daquela alma, né, e também ter o amor pelas almas, né, e aqui fala que é uma tarefa importante e dispensável. Então, amados queridos irmãos, o Senhor nos deu capacitações para fazer a obra dele, né? Uns Deus chamou para profetas, né? Transmitir a palavra de Deus, né? Uns chamou para evangelista, aquele que vai evangelizar, né? A palavra de Deus, anunciar o evangelho. Uns chamou para apóstolos, missionários, né? O Senhor também chamou, né, aqueles que têm dons de curar, né? Nós sabemos, queridos, que ninguém que cura é através do Espírito Santo que está na vida do homem, né, que realiza os milagres, né? E nós vemos que a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava os enfermos, né? Mas não era Pedro que curava os enfermos, mas era o Espírito Santo que estava na vida dele, né? Então, amados queridos, cada um tem um dom, né? Dons, nós estudamos, significa o quê? Dádivas, né? Presentes, né? Enviado pelo Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, aqui fala que o dom ministerial do mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Nós vemos, queridos, que o dom ministerial, ele é uma capacitação sobrenatural, né? A qual o Espírito Santo concede ao crente, né? Então, precisa trabalhar, né, para a obra de Deus, né, usar essas ferramentas, né, tanto para evangelização, né, tanto para cuidar das almas, né, ensinar, né, com ousadia a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, todo momento, ensinava os seus discípulos, né, nós vemos que Jesus, ele veio como servo, né, ele veio para servir, né, nós vemos que Jesus, ele é mestre por excelência, ele ensinou aos seus discípulos, né? Sabemos que o mestre é o discipulador e o discípulo é o aprendiz, né? E nós vemos aqui, no primeiro ponto, fala, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, nós vemos que Jesus, ele ensinou, né, os seus discípulos, né, fazer missões, né, percorria a toda a Galileia, a todas as sinagogas, pregando o evangelho, as boas novas de salvação. Então, amados queridos irmãos, o ensinador é aquele que ensina a palavra, né, é viva e eficaz, né? Então, nós vemos aqui o primeiro ponto do segundo tópico, fala o seguinte: o mestre divino, em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Esse mesmo fariseu era príncipe dos judeus. Afirmou que Nazaré não poderia fazer o que fazer se não fosse com ele.
aqui nós vemos sobre a história que Jesus encontrou com Nicodemos à noite, né? Nós vemos ele falando, né, como que eu vou nascer de novo, ainda sendo velho, né? Como que eu vou nascer novamente no ventre da minha mãe? E Jesus respondeu, você se nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né, irmãos? Então, nós vemos aqui que Jesus ensinou Nicodemos, né, sobre acerca do novo nascimento, né? E nós vemos que Nicodemos, né, ele estava sempre aprendendo com Jesus, né? Nós vemos aqui Jesus instruindo ele, ensinando ele sobre acerca do novo nascimento, né? Então, nós vemos que ele era fariseu, né? Nicodemos, ele era fariseu ali no meio dos príncipes dos judeus, né? Nós vemos que ele aprendeu com Jesus. Aqui fala, Jesus é chamado mestre há cerca de 45 vezes longo do Novo Testamento. Então, amados queridos irmãos, Jesus, né? Ele é mestre, né? Ele é mestre dos mestres, né? E nós vemos que Jesus, ele ensinou a humildade, né? Nós vemos aqui que ele ensinou todo momento, né, aos seus discípulos a humildade, né? Aqui fala, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se depois, pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, começou a lavar, né, a humildade, né, ensinando a humildade. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos ser humildes diante de Deus, né? A Bíblia diz, o Senhor exalta os humildes e abate os soberbos, né? E Jesus, ele foi como humilde aqui na terra, né? Nós vemos que ele veio como homem, né? Veio em carne, 100% Deus, 100% homem, né? E nós vemos que ele se encarnou, né? E nós vemos que ele veio para servir a humanidade, né? E nós vemos que Deus e Jesus é o mesmo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós estudamos na lição passada, primeiro trimestre, né? Sobre a Trindade. Nós vemos que em Mateus 28, 19 não fala a palavra Trindade, mas pelo contexto bíblico nós entendemos, né, que a manifestação da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos que é uma só essência, um só Deus, né? Um Deus único. E nós vemos, queridos, que Jesus, ele veio humilde. Nós vemos que Jesus tinha todo o poder, mas ele tinha que pedir permissão ao Pai, né? Para manifestar o seu poder, né? Sobre a terra. Nós vemos o poder que ele se manifestou na vida de Lázaro, né? Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Ele estava enfermo, Lázaro estava enfermo ali em Betânia, né? E nós vemos que ele morreu, ficou 4 dias na sepultura, né? E ele pediu a permissão ao Pai, né? Para dar a ele poder de ressuscitar Lázaro, né? E nós vemos que Deus deu poder a Jesus, né? Como filho, né? Jesus veio como filho, né? E nisso, né? Ele ressuscitou Lázaro ao 4º dia, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Jesus, né? Ele veio humilde, né? Então, meus queridos irmãos, nós somos servos diante do Senhor, né? Nós não devemos ser melhores do que os outros, né? Eu sou melhor do que tanto fulano. Não. Queridos, nós somos iguais diante de Deus, né? Tanto como um professor de escola dominical, né? Um porteiro, né? Todos, queridos, são iguais diante de todos, têm o mesmo valor diante de Deus, né? Então Jesus estava ensinando aqui sobre a humildade, né? Que nós não devemos ser arrogante, né? Nós não devemos passar por cima das pessoas, né? Devemos amar uns aos outros, né? Jesus ensinando, né? Que o exemplo, né? Sobre a humildade.
Aqui, amados queridos irmãos, o segundo ponto fala o seguinte: o ensino das escrituras na igreja do primeiro século, uma ordem de Jesus, antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus ordenou aos seus discípulos, ensinasse todas as nações. Então, nós vemos que Jesus, antes de ter assunto ao céu, ele ensinou aos seus discípulos, né, sobre ensinar todas as nações. Nós vemos que os discípulos já tinham o Espírito Santo, né? E na descida do Espírito Santo ali, eles foram, né, eles foram revestidos de poder, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que o Senhor ensinou, ide, né, ensinar em todas as nações, né? Então, amados queridos irmãos, é todas as nações, né? Nós vemos que devemos começar em nosso próprio lar, né? Pregar a palavra de Deus àquelas pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, né? A Bíblia fala começar em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Então, amados queridos irmãos, o ide também está em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, amados queridos irmãos, essa grande responsabilidade não é só dos líderes, né? É da igreja, né? É de todos nós, né? E nós vemos aqui que o Senhor nos ordenou, né, a pregar, a ensinar, né? Então, queridos, nós vemos que o dom ministerial é aquele que ensina, né? Então, a Bíblia diz sobre o dom de serviço que haja dedicação ao ensino, né? Então, amados queridos irmãos, para ensinar, né, precisa ter a capacidade do Espírito Santo, né? Aqui fala o segundo ponto, subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Apóstolo, queridos, nós já estudamos sobre esse assunto, né? O significado do apóstolo é ser enviado, né? E aqui fala o texto do apóstolo, capítulo 2 e 42, informa-nos que primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Então, o que nós vemos aqui sobre, né, a unidade, né? Eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos e das orações. Então, o ensinamento, né? Nós vemos que os apóstolos ensinavam os novos primeiros convertidos, né, na igreja primitiva, né? E nós vemos aqui a doutrina dos apóstolos, aqui requerava-se do conjunto de ensinos Cristo ministrado por ele de forma constante e eficaz. Então, Cristo, nós vemos que a palavra era ensinada pelos apóstolos aos primeiros convertidos. Então, era ensinado para crescimento, né, ali daquela igreja integral dos novos crentes, né? E nós vemos que a igreja cresceu, né, ali no tempo, né, apostólico, né? Aqui fala sobre, queridos, o ensinamento persistente. Os primeiros mestres das escrituras foram os íntegros do colégio apostólico. Nós já estudamos sobre os colégios apostólicos, né? É o aprendiz, né? Nós vemos que o mestre é que ensina e o discípulo, né? Ele que aprende. Então, o discípulo é o aluno, né? O aluno aprende com o seu professor, né? Então, queridos, o professor de escola bíblica dominical, né, precisa também dedicar a ensinar a classe, né, dos alunos da escola dominical, né, estudar a Bíblia, estudar a revista, né, também aquele que ensina o pré-batismo, né, para os novos convertidos, né, precisa ter experiência, né, ser uma pessoa, né, amadurecida, né. Então, amados queridos irmãos, o Senhor nos ensinou, né, como a ensinar a palavra de Deus, né? Jesus ensinou os seus discípulos. Então, o Senhor também ordenou aos mestres, né, ensinar aos alunos a palavra de Deus, né? Nós vemos aqui o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistente. Então, nós vemos que Jesus ensinou, né, os seus primeiros discípulos, né, ali, né, nas escolhas que Jesus escolheu os 12 apóstolos, né. Nós vemos que o apóstolo Paulo não precisou passar pelo colégio apostólico, né.
nós vemos que o Senhor, né, revestiu ele de capacidade, sabedoria, né? E nós vemos que ele foi um grande ensinador à palavra de Deus. Ele também viajou em várias cidades, né? Ele viajou na Antioquia, né? Na Cilícia, né? Viajou também em Éfeso, né? Ele pregou em várias cidades a obra missionária, né? E o apóstolo Paulo também ensinou sobre acerca dos dons espirituais, né? Nós vemos que a igreja de Corinto, né, estava desorganizado, né? Era uma igreja carnal, né? E nós vemos que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto como deve usar, né, os dons espirituais, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que foi uma grande, né, responsabilidade, né, que todos nós devemos ter para ensinar. Então, deve ensinar com ousadia a palavra de Deus, né? Eficaz a palavra de Deus, né? Não devemos ensinar heresia, né? Então, o líder, né? O pastor, o evangelista, eles combatem os falsos ensinos, né? Então, queridos, as heresias, né? Deve ser combatida, né? As apostasia, o que é apostasia? Distanciar da palavra de Deus, afastar-se da palavra de Deus, das costas da palavra de Deus, né? Então, nós devemos combater as apostasias, né? Os falsos ensinos, né? Os falsos mestres, né? Então, amados queridos irmãos, aqui fala que é uma grande responsabilidade de discipulado contínuo, né? Então, o discipulado é aquele que ensina, né? O convertido, o novo convertido que está começando os seus primeiros passos, né? Saiu das trevas e veio para a maravilhosa luz, né? O caminho que conduz à salvação, né? Então, amados queridos irmãos, aqui fala, estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não é nada mais equivocado. O Senhor chamou para nós ser seus discípulos por toda a vida. Então, querido, não é só na época do discipulado, é em todo o tempo, né? Fazer discípulos em todas as nações. Jesus nos ensinou, né? Anunciar a palavra, né? Ensinar a palavra, cuidar daquela alma, né? Dedicar o amor, né? Se aquela alma precisa de uma cesta básica, né? Tem aquelas pessoas também que fazem trabalho assistencial, né? De ajudar aquelas pessoas que precisam, que são, né? Menos favorecidas, né? Não tem um recurso humano, né? Recurso financeiro, né? Então, nós vemos que devemos ensinar, instruir, né? E em tudo, amados, né? O mestre, ele ensina, né? Ele cuida, né? Ele ama aquela vida, né? Que está, né? Ali na obra do Senhor, né? Nós vemos aqui requisitado necessário ao mestre. Apresentamos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas um dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica em por parte vocacional para o ensino. Então, queridos, nós estudamos sobre a fé salvífica, né? Receber como Salvador, né? Existe a fé sobrenatural, existe, né? Aquela fé, né? Que nós cremos, né? Que Jesus pode curar, né? Então, que é a fé que nós acreditamos, né? Aqui fala, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lê. Lerá. Entretanto, não ensinamos, não lemos. O hábito de leitura era levado a sério no ministério apostólico de Paulo. Então, queridos, nós vemos que o apóstolo, ele lia a palavra de Deus. Então, nós devemos ter dedicação de ter leitura, né? Estudar a palavra de Deus, ler o texto, o contexto da palavra de Deus, né? Fazer, né, cursos, né? Para aprendermos mais e mais a palavra de Deus, né? Aqui também fala sobre o preparo intelectual, né? A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerado este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia.
nós vemos, querido, aqui fala sobre culturais, linguística, exegética. Então, nós vemos que a Bíblia, né, ela é traduzida ao português, né? Nós vemos que o professor precisa ver, né, sobre aqui fala sobre a linguística, né? É a tradução da palavra de Deus, né? As culturas, né? Cada país tem a sua cultura, né? E nós vemos aqui que precisa compreender a Bíblia. Nós sabemos que a palavra de Deus, elas são 66 livros, né? 39 livros no Antigo Testamento, né? E 27 livros no Novo Testamento. Nós vemos que o professor precisa entender o Pentateuco, né? Os livros históricos, os livros poéticos, né? Os livros de Salmos, né? Os livros cânticos, né? Que são os livros, né? Também de Jó, são poéticos, né? Também os livros escatológicos, né? Então, queridos, tudo isso é um curso, né? Que a pessoa precisa fazer para instruir, né? O aluno, né? Então, nós vemos que tudo isso precisa fazer, né? Estudar também pneumatologia, que estuda sobre o estudo do Espírito Santo, né? A matéria, né? Matéria também doutrinas, né? Também sobre seitas e heresias, né? As seitas, né? Que distorcem a palavra de Deus, heresias, né? Perdão, queridos, as seitas são denominações de outras igrejas, religiões, né? Como Testemunho de Jeová, né? Mormons, né? Então, são seitas. Heresias são aquelas que distorcem a palavra de Deus, né? Que é pregar o contrário. Então, precisa ter a cultura, né? Precisa ter a linguística, né? A língua, né? Cada um tem sua língua, né? Tem vários países que têm a língua. Uns têm uma língua espanhol, outros alemães, né? Nós brasileiros somos a língua portuguesa, né? Então, para você pregar, ensinar ou pregar e ensinar em outro país, precisa estudar a língua, né? Para você entender, para ensinar, né? Em outro país. Aqui fala, um coração em chamas. Martim Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços da ensina e ciências bíblicas para pegar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, o mestre precisa ser vocacionado, precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Então, precisa ter o conhecimento humano e o conhecimento, né, de Deus, né, a sabedoria de Deus, né? Então, queridos, precisa estudar a palavra de Deus, né? Então, nós vemos aqui o professor, ele é o mestre, né? O discípulo é o aluno, né? Então, amados queridos irmãos, aqui nós vemos aqui, para nós encerrarmos, concluímos a lição, fala o seguinte: é preciso fazer a ideia programada ao longo do década do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente que ele desfruta da fé de estudar. Se fosse assim, Paulo seria mais filho dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Então, queridos, precisa o professor, né? Ele primeiramente deve ser o marido de uma só mulher, deve ser sóbrio, né? Deve ser espiritual, né? Deve ser o caráter de Cristo, né? Ser como um homem espiritual, interior e exterior, né? Precisa fazer faculdades, estudar a palavra de Deus, né? Se você tem recursos, né, financeiros, né, é bom fazer, né, esses estudos, né, para aprender mais e mais a palavra de Deus, né? Porque o professor, querido, ele precisa aprender, né, com o professor, né, que é mais experiente para, né, aprender e também passar para os alunos a palavra de Deus, né? Então precisa ter também, né, a iluminação do Espírito Santo de Deus, amém? Então estarei orando para todos vocês. Se vocês gostou, deixa aí seu joinha,
compartilhe aí para os seus amigos, né? A escola dominical, né? É um aprendiz, né? A Bíblia fala, né? Antes crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta manhã por aprender a tua palavra. Senhor, que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, possa sentir a tua presença, Pai. Ó Pai, que nós possamos aprender mais e mais a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, praticar a tua palavra em nossa vida, Senhor. Ó Deus, amado, Deus querido, abençoa cada um nesta manhã, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.